Quando você começa a estudar a palavra de Deus, no livro de Gênesis, você encontra já, após a entrada do pecado, duas classes de pessoas, Caim e Abel. E eles formam aquilo que a Bíblia vai mostrar ao longo do texto, dois tipos de pessoas, duas escolhas. Aqueles que se humilham diante de Deus e aqueles que se levantam contra Deus. Abel se humilhou, aceitou o plano da redenção em Cristo Jesus. Caim não, Caim se rebelou contra Deus. Aí vem Jacó e Esaú, um contraste também. Aí vem Davi e Saul, um contraste também. Aí vem o apóstolo João, o apóstolo do amor, Pedro, que se humilharam diante de Deus. E vem Judas, que não aceitou o plano da redenção. E é interessante que no final de todas as coisas você só tem essa opção. Ou você se humilha diante de Deus, ou você se exalta contra Deus, se opõe contra Deus. Aqui em São Mateus 5, no verso 2, quando Jesus começa a pregar o grande sermão da montanha, ele traz um ensinamento muito importante. Ele diz assim, no capítulo 2, e ele passou a ensiná-los dizendo: felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é humildade de espírito? O que é a pobreza de espírito? É justamente a atitude de Abel, a atitude de Jacó, a atitude de Davi, a atitude de João e de Pedro e de Paulo e tantos outros que se humilharam na presença de Deus. Humildade de espírito é reconhecer que todos somos iguais perante Deus, nascemos iguais, somos pecadores iguais. O que faz a diferença é quando aceitamos a nossa condição, nos humilhamos diante de Deus, pedindo que Deus renove, que Deus transforme a nossa vida. O apóstolo Tiago, o servidor Tiago, irmão de Jesus Cristo, coluna da igreja, aqui no capítulo 4, ele diz assim: ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito Santo que Ele faz habitar em nós. O Espírito Santo vem para nos convencer do nosso pecado, da nossa condição. E ele diz assim: Deus dá maior graça, pelo que Deus resiste os orgulhosos, os soberbos, os arrogantes, mas dá graça aos humildes. Deus dá misericórdia, Deus dá o poder do Espírito Santo. E o verso 7 de Tiago 4 diz assim: sujeitai-vos, humilhai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo. Sabe, no final, essa arrogância, essa rebeldia provém do maligno. E Deus quer nos dar um coração humilde. A Bíblia diz: aquele que se exaltar será humilhado, mas quem se humilhar será exaltado. Deus resiste aos orgulhosos, mas Deus dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Se Satanás tenta você com a autojustificação, com a rebelião, com a oposição às coisas de Deus, isso vem do maligno. Chegai-vos, portanto, a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo inconstante, dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Eu mencionei aqui que Tiago era um discípulo, um apóstolo. Ele não fazia parte dos 12. Tiago é irmão de Jesus Cristo, foi um seguidor de Jesus Cristo, um fiel discípulo de Jesus Cristo, foi enviado por Jesus Cristo também. É nesse sentido que eu me refiro a ele como um apóstolo. Apóstolo significa aquele que foi enviado. Tiago foi uma das pessoas que se opôs a Cristo junto com seu irmão Judas, eram irmãos de Jesus por parte de José. Mas finalmente Tiago se humilhou perante Cristo, perante Deus, e ele se converteu. E a Bíblia diz que ele se tornou uma coluna da igreja. A princípio foi arrogante, mas depois se humilhou. Todos nós temos uma natureza caída.
todos pecaram e carecem da graça e da glória de Deus. A quem Deus concede a sua graça? A quem Deus concede a sua misericórdia? A quem Deus concede o Espírito Santo que luta por nós? Aqueles que são humildes, que reconhecem a sua condição, aqueles que reconhecem a sua pobreza espiritual, os humildes de espírito. Agora, se nós temos a atitude de Caim, a atitude de Esaú, a atitude de Saul, um rei que se rebelou contra Deus, a atitude de Jonas que se rebelou contra Deus, a atitude de Absalão, a atitude de Balaão, maus exemplos de pessoas que tiveram as mesmas oportunidades, o que Deus poderá fazer por nós? Por isso que o apelo do Espírito Santo é: resista a essa tentação terrível de Satanás. Humilhemo-nos na presença de Deus e Ele a seu tempo nos exaltará. Você lembra de 2 Crônicas 7,14? Se o meu povo, se você e eu, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, abandonar os seus maus caminhos e se converter, eu perdoarei, eu transformarei, eu sararei suas feridas e finalmente eu o levarei para o céu. Que através do Espírito Santo, através do poder da palavra de Deus, Deus nos dê a atitude de Abel, a atitude de Jacó, a atitude de Davi, a atitude de Paulo, de Pedro, do apóstolo João. Homens que lutaram com a sua natureza, se entregaram a Deus, não foram rebeldes às orientações do Espírito Santo e se tornaram exemplos para nós que vemos nesses dias tão complicados. Que Deus dê a você a vontade, através do Espírito Santo e a prática da humildade, da humilhação, do choro em busca de uma nova vida, de uma conversão genuína a cada dia. E quando Cristo voltar, nós veremos a diferença entre o justo e o ímpio, aquele que se humilhou diante de Deus e aquele que se rebelou contra Deus. Estejamos nós ao lado dos bons, dos justos, pelo sangue do Cordeiro. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.